quando a gente está falando do Natal, o tema é Natal escondido, porque tem algumas coisas que, quando a gente fala de Natal, a gente automaticamente traz como lembrança, e a gente pode estar perdendo algumas coisas que são fundantes do Natal. A coisa que nós deveríamos pensar em primeiro e ele está escondido. E foi isso que a gente esteve falando aqui nesse tempo todo. E uma das coisas que são decisivas para a gente no Natal, é a gente considerar que nós temos um desses assuntos, é considerar que o Natal ele é parte de uma doutrina. Porque se nós não acreditamos no Natal, no tudo que ele significa, a gente perde muita coisa. É como se a gente falasse assim, e se Jesus não existisse? E se Jesus tivesse nascido? Então o Natal ele tem esse ponto onde ele é doutrinário, no sentido de que eu acredito em Jesus e o desafio aqui nos próximos minutos é mostrar para você como é importante crer em Jesus envolve o nascimento dele. Que não acreditar que Jesus veio como ele veio, ou que ele é a encarnação de Deus, dá uma atrapalhada aí, e não acreditar nisso significa que a gente está à mercê de outras doutrinas, ou está vivendo, né? Você pode falar, eu acredito em Jesus, mas está se movimentando por outros motivos. E a gente sempre, quando vai nessa época do Natal, a gente vai ler alguns textos que têm a ver com o Natal. Hoje, a gente vai ler um texto que não está ligado diretamente com aqueles textos que são os clássicos que a gente lê de Natal, né? Que são as profecias de Isaías, algumas outras profecias que a gente lê no Antigo Testamento, ou até a gente pode ler algum salmo que a gente encontra ali como profecia. A gente vai ler os primeiros textos dos evangelhos, né? Geralmente Mateus e Lucas, né? E no Natal a gente nunca lê Marcos. Sabe por quê? Porque Marcos já começa no vamos ver, tem milagre já de partida, assim, você não lê 10 versículos, tem milagre, já começa no ministério de Jesus, ele com 33 anos. Tipo, Jesus já apareceu e já chegou chegando. Agora, nos outros dois já, né, tem genealogia, tem, né, o que estava acontecendo um pouquinho antes, né, nos outros dois. E em João, a gente já tem uma outra abertura, tem um outro jeito de falar, e é João que a gente vai falar hoje, só que João na carta, 1 João. Não é João no Evangelho de João. Tá? É esse texto que a gente vai ler hoje. Mas, falando então sobre o Natal, aquilo que a gente teve falando semana passada e teve falando nos nossos encontros, é lembrar dos sinais de Natal. Os sinais de Natal estão aqui, a gente escolheu falar do Natal escondido e a gente achou que era importante. E a Simone pensou nisso, que a decoração precisava expressar os sinais de Natal. Os sinais de Natal. Então, você vê aqui, tá, né, do que tem coisas que provavelmente estão nas decorações de Natal lá da sua casa, ou lá da sua família, ou que você vai ver na ceia de Natal. Esses sinais aqui, né? Tem o presépio, tem todas as coisas, a gente pensou esses sinais aqui que você encontraria, de alguma forma, pelo menos um desses sinais você encontrou, ou você colocou na sua casa, que são as referências do Natal, que tem a ver com o pinheiro, para a nossa cultura aqui, né, do nosso país. Tem países que os cristãos protestantes não usam o pinheiro, mas nós aqui usamos, a gente não tem problema nenhum. Outro dia eu conto para vocês. Aliás, hoje eu vou terminar mais cedo, vou fazer perguntas e respostas, e eu quero falar de um país que não usa árvore. Os cristãos protestantes não usam a árvore. E por que eles não usam a árvore? Antecipei agora vocês vão ficar tudo curiosos. Até o final aqui, eu quero ver o que vai ser isso aí. Por que não usa a árvore? E por que a gente usa essas bolas, né? Pinheiro não dá fruta, mas tem bola de Natal. Curiosidade também. Mas eu vou contar só no Natal do ano que vem. Aí, tá vendo? Eu antecipei um ano, agora você vai ficar muito mais curioso. Mas a gente tem o presépio, a gente tem a manjedoura, a gente tem as velas, a gente tem luz, a gente tem muitos sinais para a gente lembrar disso. Então, esses significados eles estão presentes. Agora, o texto bíblico que a gente vai ler para continuar aqui a nossa conversa. 1 João, capítulo 1. O capítulo todo, né, tem importância, mas eu vou ler agora só até o versículo 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco.
E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Se você continuar lendo até o final do capítulo, você vai perceber que as músicas que nós cantamos hoje estavam ainda alinhadas ao que a gente tem aqui, falando de luz, de vida eterna. Mas, colocando o João, quando ele começa a falar de Jesus, olha só, ele faz uma apresentação de criação. No Evangelho de João, então, se você abre lá, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele é a luz do mundo, está ali no capítulo 1, até o versículo 9, você vai encontrar isso aí. Quando a gente abre Gênesis, a gente vê a mesma coisa. Então, a gente pensar que o texto de Gênesis está falando lá do princípio, e quando a gente está falando no Evangelho de João, também está falando do princípio. A gente tem uma conexão com as duas descrições de princípio. No princípio era essa palavra, a palavra de poder que vem e cria tudo. E quando ele chega aqui, ele está falando que ele é o verbo da vida. E quando ele é apresentado para nós, né, então ele é como verbo da vida, e esse texto, quando nós continuamos, ele é a vida eterna. Então ele é a própria vida. Então não acreditar em Jesus que ele veio é não acreditar nessa vida que a gente tem que não termina aqui. A vida que começou aqui para mim e para você, a vida começou aqui, mas ela não termina aqui. Então, do ponto de vista de futuro, de fim, nós somos eternos. Nós não somos eternos como Deus, porque nós temos um ponto de partida. Mas nós acreditamos na eternidade, no sentido de que nós não acabamos aqui. Então, acreditar nisso tem sentido, porque eu falo assim, mas a minha existência não são nesses 72 ou 76 anos, que é a média de idade do homem e da mulher brasileira. Né? Para alguns é mais. Graças a Deus, eu tenho uma expectativa de viver mais. Quero viver mais. Né? Tem que ir para a academia para viver mais, né, Fernando? Fazer exercício para viver mais. Comer direito para viver mais. Orar, né, para viver mais. Né? Tem a ver com o corpo, tem a ver com alimentação, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com as relações, com a vida de família, com a comunidade de fé, tem a ver com tudo isso, viver mais. E tem a ver com esse texto, viver mais. Ele termina falando de comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Ele está falando dessa vida, alegria. Está falando disso. Então, quando nós olhamos para isso, esse é o verbo da vida, vida eterna. Mas de vez em quando a gente vai encontrar aquelas pessoas que falam assim, mas eu não sei se eu acredito desse jeito. Não tente defender rápido, sem primeiro perguntar, mas do que você acredita? Se você não acredita desse jeito, no que você acredita? As pessoas vão dizer, não sei se eu acredito nisso, da encarnação de Jesus, eu acho que Jesus é um profeta. E esse é o principal que as pessoas consideram que Jesus, ele não é Deus. Jesus não é a encarnação de Deus. Para pelo menos três quartos, né, das pessoas que vivem nesse mundo, eles acreditam, né, aqueles que acreditam que Jesus veio, porque tem uns que nem acreditam nisso, mas aqueles que acreditam que Jesus veio, que ele foi um profeta. Um homem referência. Um cara legal. Um homem que fez tudo direitinho. E para parte dessas pessoas que acham isso, então tem parte das pessoas que acham isso, então ele serve como referência de ser uma pessoa que vive e faz tudo direitinho. Tá tudo bem se você for uma pessoa que vive direito, que faz o certo, que faz o correto. E o pior é que tem gente que acredita em Jesus e acredita que tá tudo bem, aquele que faz tudo certo já tá tudo bem também. Mas nós não acreditamos assim. Olha só. Porque quando nós não acreditamos, como nós desacreditamos na doutrina do Natal, que Jesus é a encarnação de Deus, que veio nesse mundo, quando Deus revela o seu amor por nós, ele envia seu filho, ele envia Jesus para que ele nasça como uma criança aqui nesse mundo, ele então encarne aqui e viva uma vida sem pecado, e ele faça expiação pelos nossos pecados e ressuscite no terceiro dia. Essa é a doutrina da expiação dos pecados. Se a gente considerar que ele não veio, se a gente considerar que então, Jesus é um cara legal, que ele é só um bom exemplo, ele é só uma pessoa inspiradora igual aquele teu professor lá. Sabe aquele teu professor, aquele cara que você gostava? Miriam era uma professora, né, Miriam? De matemática. Deve ter alguém que era inspirado pela Miriam.
Algum aluno, né? Edson é professor de matemática. Provavelmente inspirou alguém. O Pedro, professor de enfermagem, técnico de enfermagem. Tiago, professor de história, né, Tiago? Talvez inspirando alguém. Eu não sei, aquele professor inspirador que você teve, aquele teu tio, que era um cara legal, um homem bom. Aquele teu avô, o teu pai, né? O Paulinho falou do pai dele que orava de joelho, de madrugada, lendo a Bíblia. Olha que homem impressionante. Mas se a gente considerar que Jesus não é a encarnação de Deus aqui, então nós vamos considerar que Jesus é um cara legal, é um cara inspirador, igual esse professor que você pode ser, que você viu, ou aquela pessoa importante da sua família. E aí a gente vai considerar que Natal ele só aponta para um homem inspirador. Mas se a gente considerar isso, sabe qual é o problema? O problema é que a gente vai achar que a gente dá conta. A gente vai achar que vida correta funciona, que você consegue dar conta. Que não precisou ninguém aqui vir para espiar os nossos pecados, porque você dá conta. E olha só, quando a gente pensa nisso, então, quando você considera isso, é só viver uma vida correta que vai dar certo. Então você está acreditando em outra doutrina. E o nome dessa doutrina é salvação pelas obras. Não está sistematizado assim. Mas acreditar desse jeito, então quando eu falo assim, salvação pelas obras, você fala, não, acho que não. Mas quando eu falo desse jeito, agora construindo a lógica, a pessoa simplesmente fala assim, não, acho que só viver uma vida correta tá bom. Ela pode dizer isso. E não sistematizou na cabeça dela a resposta, considerando que é uma doutrina de redenção pelas obras. Mas ela está dizendo, sim, eu dou conta. Eu consigo ser um homem bom, uma mulher boa sozinho. Olhando para o exemplo de Jesus, olhando o exemplo para o pai do Paulinho, olhando para o exemplo de um professor meu, olhando para o exemplo das pessoas boas dessa terra, lendo sobre as pessoas, eu consigo dar conta e ser um cara bom. Uma mulher legal. Uma mãe super. Vou olhar para a Dalva, como é que a Dalva é mãe, e vou ser uma mãe super. Vou conversar com a Cleide, como é que a Cleide foi mãe, e vou ser uma mãe com a Cleide, né? Olha lá o Caio. Né? Olha lá o Caio. Uma mão bem resolvido, eu vou, né? Vou chipar, né? Usando a linguagem dos meninos aí. Vou fazer igualzinho a Cleide e pronto, vai dar certo. Quando a gente pensa desse jeito, a gente pensa que a gente dá conta, que então a gente vai ficar vítima do medo. Por quê? Em algum momento você está seguro, em outro momento você está inseguro. Fala, nossa, não estou dando conta. Eu não estou conseguindo juntar as duas coisas. Eu consigo ser boa mãe, mas não consigo ser boa profissional. Consigo ser boa profissional, mas não consigo ser boa mãe. Consigo ser boa amiga, mas não consigo cuidar do meu marido. Consigo cuidar do meu marido, mas não consigo cuidar do meu filho. Está sempre faltando alguma coisa, eu estou sempre largando as coisas. Sempre tem uma coisa que eu não consigo dar conta. Eu estou falando das coisas que a gente faz. Agora, se a gente considerar nisso as coisas que a gente pensa, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Passar por essa vida sem pensamento ruim, sem falar umas palavras ruins assim para alguém, sem perder o controle um dia e falar mais alto, ou ficar quieto demais, né? Ficar em silêncio. Porque tem gente que faz assim, né? Qual é o problema? Como que você resolve os seus problemas, né? Tem gente que resolve gritando. Tem gente que resolve gritando, não sei se resolve gritando. Tem gente que grita quando tem problema. Não sei se resolve. Talvez não. Tem gente que chora. Tem gente que faz silêncio. Mas é achar que você, vivendo desse jeito, você vai estar encontrando formas de você mesmo resolver as coisas. Se a gente considera que do ponto de vista de fim é eterno, mas e aí? Como é que essa vida eterna se dá? Então, quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente está sabendo que Deus, nos amando profundamente, Ele manda Jesus, porque sozinho a gente não conseguia. João escreve no capítulo 3, numa conversa profunda que estava tendo dois rabinos conversando. Dois rabis, dois mestres. Então era Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos trocando uma ideia, e aí Jesus fala para Nicodemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo que acredita no Filho unigênito, mas não acredita em si mesmo. Não acredita que eu consigo dar conta. Então a doutrina do Natal é isso. Eu não dou conta. Eu não dou conta e preciso de Jesus. Eu não dou conta e sim, eu precisava que Deus rompesse a luz que ilumina as trevas, como o texto fala aqui. A luz que ilumina as trevas, ele vem e entra na nossa terra. Ele entra no nosso mundo. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, nele não há escuridão. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas nos mantivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É verdade que está aqui. A gente tem, para a gente usar uma referência aqui. Para a gente olhar para o sol, a gente precisa colocar, né? Não pode olhar diretamente, não consegue olhar diretamente para o sol. E se você continuar insistindo, você pode ter um problema com a sua visão, se você continuar insistindo. Então, quando você olha para o sol, a gente desde criança, a gente aprende a proteger os olhos quando a gente olha para o sol. E se a gente vai ver até um eclipse, a gente tem que olhar, tem as coisas aqui, aparatos aí para a gente proteger o nosso olho, para a gente poder olhar. Então, ver o sol, a luz vai causar um dano para nós. Nós estamos preparados para isso. Então, o Natal mostra como é possível ter comunhão com Deus. Mas olha só, lá no Antigo Testamento, Moisés queria ver Deus. Mas ele não podia ver Deus, ele foi impedido de ver Deus, porque a glória de Deus, ele não seria capaz de ver Deus, porque a glória de Deus fulminaria. A glória de Deus é como se você olhar para o sol e eu ficar olhando para o sol diretamente, eu fico cego. Então, se a glória de Deus, a presença de Deus, do jeito que ele é, o poder que ele tem, fulminaria Moisés. Mas aí, a gente tem aqui o texto, e vimos a sua glória, esse texto está dizendo isso, e vimos sua glória, a glória do Pai através de Jesus. Então, Deus providenciou em Jesus um meio de vermos a glória dele do jeito que a gente consiga ver. Então, nós vemos a glória de Deus a partir de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Então, Deus preparou o aparato de que nós pudéssemos finalmente ter contato com a glória de Deus. E esse contato com a glória de Deus, ele é o contato que é real. E aí, João está aqui falando, de um jeito. Jesus é uma coisa que nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos. E testemunhamos que é real. Eu ouvi o que ele falou, eu toquei nele, eu comi com ele, eu estive com ele. Ele está testemunhando como se fosse um tribunal. Ele é o homem que se fez carne. O testemunho de João é isso. Enfático. É a vida. Foi revelado a nós, vimos. E agora testemunhamos. E lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então vimos a glória, aqui foi revelado. Todo o aparato que precisava para proteger, para que eu não fosse fulminado, eu vi a glória de Deus. E nós temos a oportunidade de experimentar a glória de Deus, e nós temos experimentado. Alguns de vocês experimentaram a glória de Deus na intimidade, numa profundidade de leitura, como a gente ouviu o testemunho do Paulinho aqui, o pai dele orando e lendo a Bíblia. Ver a glória de Deus, você pode experimentar isso. Então, dimensões diferentes de experimentar a glória de Deus. Tem dia que você experimenta a glória de Deus ouvindo uma música. Tem dia que você experimenta a glória de Deus aqui, a gente junto, a comunhão dos irmãos. E o texto bíblico fala disso, que a comunhão dos irmãos é a experiência da glória de Deus. Você experimenta a glória de Deus e fala assim, negócio está tão espiritual esse ambiente. Glória de Deus, está experimentando. Está tocando você, está enchendo o seu coração. E uma das orações que nós fazemos, quando a gente começa a fazer aqui, a equipe de música, me lembro, algumas vezes nós oramos juntos aqui sobre isso, para que as pessoas sintam a glória de Deus antes de entrar aqui. Que elas sintam lá de fora a glória de Deus. Na hora que elas estão chegando, elas sintam que é diferente. Nós oramos por isso algumas vezes. E eu me lembro, agora eu vou dar 2 testemunhos aqui, eu me lembro disso, eu lembro da primeira vez que eu orei por isso. Teve uma vez que nós oramos por isso, eu era líder de jovens, lá na igreja onde eu cresci, onde meu pai era pastor.
E nós estávamos orando lá na equipe de música, orando para isso, para que as pessoas sentissem Deus presente no culto. E nós ali, ao invés de ensaiar, e aí alguém estava irritado porque a gente não estava ensaiando. Mas ao invés de ensaiar, a gente orou mais tempo do que ensaiou. Uma meia hora orando. E passou menos tempo ensaiando. E aí tinha gente irritado com isso. Mas, gente, naquele dia, um casal passou lá fora e a moça caiu endemoniada lá, passando na frente da igreja. Ouviram a música e a moça caiu endemoniada. E trouxeram para a igreja. Trouxeram para a igreja. As pessoas oraram. Expulsaram o demônio e apresentaram Jesus para ela. Lembra disso, mamãe? Que coisa. E aconteceu outras vezes. Outras vezes a pessoa estava ouvindo lá fora e entrou. E aceitou Jesus. Acontecendo muitas vezes. A gente teve essa experiência muitas vezes. E eu me lembro da gente aqui, o pastor Léo. O Léo é pastor lá na igreja de Diadema. Família do bairro, agora. O Léo, por um tempo, por uns 6 meses, 1 ano, ele e a Nath frequentaram aqui. Estou passando uma dificuldade grande na vida dele. Ele falou que ele não esquece nunca que nós estávamos numa série de mensagens chamada Cura pela Palavra. E ele falou que ele estacionava o carro ali na frente, na hora estava um ensaio, meia hora antes, na hora do ensaio do louvor. E eles choravam no carro antes de entrar. Ele falou que é o momento onde Deus mais falou com eles, que eles sentiram a glória de Deus no carro parado ali fora ouvindo o ensaio da música. Depois ouvindo as mensagens, depois sendo aconselhado e a gente orando por eles, e o ministério restaurado e ele indo pastorear e apoiar o ministério em outra igreja. A glória de Deus. Você lembra quando você experimentou isso? A glória de Deus, você está à nossa disposição, uma coisa que é uma experiência profunda, que às vezes acontece a gente sozinho, e isso é uma experiência também, pode acontecer lá no seu quarto, você sozinho. Acontece na comunhão com os irmãos. Acontece nessa hora que a gente tem, né, uma mensagem, agora experimentar a glória de Deus lendo mensagem do WhatsApp, gente, já viu isso? E a gente consegue. Agora, Deus está fazendo isso. Você assiste um clipe, um vídeo, e experimenta a glória de Deus. Você ouve um testemunho e experimenta a glória de Deus. Um momento desse de oração curtinho que a gente passa aqui. Fui visitado por Deus. Então, a glória de Deus, olha só. Agora que eu tentei explicar tudo isso, eu vou ler de novo até o final aqui do texto que eu li agora. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Essa é a nossa comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. A alegria disso, desses testemunhos que a gente falou aqui. A alegria de que Deus é real. De que Deus é tão real que um neurologista que não acredita em Deus fala, não sei dizer o que aconteceu com esse cara aqui. Explicar do jeito que todo mundo explica, eu sei, só tinha ouvido falar, mas agora eu vi um cara que passou por tudo isso e saiu andando. A glória de Deus lá, se revelando lá no Hospital Paulistano. A partir do quê? Das nossas orações. A glória de Deus se revela de um jeito que a pessoa não consegue explicar, mas eu sei que das coisas que eu aprendi, não tenho como explicar. A glória de Deus se revelando. A glória de Deus está sendo revelada e continua sendo revelada o tempo todo. Na experiência da relação um com o outro, nessa experiência dos milagres, na experiência da oração, na experiência ordinária e simples. Porque é super poderoso considerar que tem anjos sendo revelando o poder de Jesus, revelando quem é Jesus e revelando para os pastores que Jesus chegou. É grande demais, mas é simples demais porque é isso aqui, gente. É simples porque é um coxo de animal comer uma criança dentro, é um negócio que é tão simples e tão desafiador, que é grande e simples. E aí a gente fica difícil de explicar. Porque a gente quer uma coisa complicada. A gente quer que tenha, né? A gente quer que... Não é ser mais fácil ter uma revoada de anjo aqui na Paulista? Vai ser muito mais fácil uma revoada de anjo aqui no Campo Belo. Os anjos voando tudo aqui, deixa cair umas penas, né? Para não falar, eles vieram, a pena do anjo aqui estou segurando. Prova de que ele veio aqui. Isso aqui é pena de asa de anjo. E a gente fala que o anjo tem asa, mas não sei se... Anjo tem asa, mas não sei se é asa com asa de pato. Asa de águia. Porque a gente só conhece asa com... Né, a maioria das asas que a gente conhece é asa de pena, né? Então a gente sempre pensa que os anjos têm pena também. Tem asa, mas não tem pena.
sei como é que é, não. Mas a gente considerar isso, que a gente queria ver esse extraordinário, mas ele colocou extraordinário no ordinário. É extraordinário no ordinário. O que é extraordinário é esse negócio que é grande no sentido de revelação. Deus visitou a terra. Mas é ordinário porque é simples. É uma mulher dando luz. É mais uma criança que nasceu. É mais uma criança, olha, mais uma criança pobre que nasceu, gente. Mais uma criança pobre que nasceu é ordinário demais. Porque se a gente fosse revelar Jesus, aí ia ser diferente. E aí é que está o milagre. Porque se fosse humano, gente, escolheu uma história ruim, né? Porque se fosse humano, você fala assim, essa história está mal contada demais. Vamos chamar um cara de efeitos especiais aí, né? Chamar um desses diretores de cinema aí para ele pegar e recontar essa história, que vai contar de um jeito que todo mundo vai acreditar. Porque do jeito que está contado, parece que não... Mas é para a gente colocar isso, porque é justo pelo jeito que está contado que é para a gente acreditar. Porque se fosse humano, como seria? Não seria simples assim. Não seria em Israel, não seria judeu, não seria... Quem é poderoso? Vai ser romano, vai ser chinês, né? Naquela época também tinha o Império Chinês. Vai ser, sei lá, quem vai ser poderoso, mas não vai ser desse jeito. Não pode ter. Não. E esse negócio de, né, olha o texto, gente, pensa lá em texto, Lucas. Texto de Lucas. Estava indo José para o recenseamento com sua noiva que se achava grávida. Gente, isso aí. Com a noiva grávida. Isso é um ataque. Primeira coisa, fala, não, noiva grávida. Pô, deixa casar pelo menos para, né? O preconceito que vai dar esse negócio aí, essa história. Uma menina grávida de um noivo, Revelação extraordinária naquilo que é ordinário. Que revela tudo isso e a gente pode experimentar a glória dele. Então, e João está fazendo então isso, está fazendo esse desafio para falar dessa comunhão possível. Então, o Natal mostra que é possível você ter comunhão com Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus e não conseguiu, e nós podemos experimentar a glória de Deus do mesmo jeito que Moisés pôde experimentar antecipadamente. Moisés pôde experimentar antecipadamente, quando ele subia no monte, ele tinha essa experiência. Mas não era a experiência, qual era o aparato que protegia ele? Né? Deus fala, não posso me revelar do jeito que você está querendo, senão você morre. E aí Deus, no seu poder, ele cria uma forma de que a glória dele seja revelada através do menino Jesus. E a glória dele é revelada e ela continua sendo revelada aqui na comunhão dos santos. E João está dizendo isso para nós. Agora você pode experimentar a glória de Deus. E aí você pode dizer na sua oração, Senhor, eu quero em 2025 experimentar mais da glória de Deus. No ordinário. Porque se a gente experimentar a glória de Deus, você vai ficar esperando, né? Você vai esperar, a glória de Deus hoje, sem banda, veio fraca, né? E você fica esperando a glória de Deus revelar num negócio, é aparato. Aí você fica mais esperando, na expectativa de um aparato para ver a glória de Deus, do que esperando a glória de Deus mesmo. Porque a glória de Deus se revela em Belém. Em uma criança. Em uma mulher que dá luz. A glória de Deus se revela assim. Então a glória de Deus se revela desse jeito, no ordinário, na sua casa. Numa leitura simples da Bíblia, nas relações simples do seu dia a dia, nas relações de amizade, na oração que você pode fazer com seus filhos, com a sua família. Então você pode ver a glória de Deus. E Natal significa isso. A doutrina do Natal é isso. Então, a doutrina do Natal, para você guardar no seu coração. A boa notícia é, né, os anjos falaram, lembra? Tem anjo, tem tudo aqui nesse negócio. Ainda é ordinário, mas tem anjo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Gente, a alegria é parte inseparável da boa notícia. Então, para aquele e para aquela que acha que andar por aí de mau humor é coisa de cristão, te desanimo agora, em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Porque a alegria é parte inseparável das boas notícias de Jesus que tocam o seu coração.
Mas está falando assim que a boa notícia, então essa é boa notícia de grande alegria, então significa que você não é que você não tem tristeza, mas é a felicidade no sentido, eu posso estar triste com uma coisa que me aconteceu hoje, mas a felicidade que não separa do meu coração é a certeza de que tudo isso vai passar. É a certeza de que qualquer angústia que eu estou passando aqui é temporário. Qualquer processo difícil que eu estou passando é temporário. E a certeza de que eu estou passando por isso. Estou passando por um momento difícil de saúde na minha casa, na minha família. Vai passar. Vai passar por quê? Porque as boas novas são de grande alegria. É porque nasceu Jesus Cristo Senhor, que será de salvação para todos os povos. E quando nós vamos às revelações, elas vão chegando. E chega no ápice, ele voltará. E toda lágrima será enxugada. E, gente, toda lágrima se enxugará. Essa promessa é uma promessa. Eu vou explicar um pouquinho daquela promessa só para você ficar animado. Se anima. Por quê? Depois da segunda vinda de Jesus, que ele prometeu, que ele mesmo disse que volta, e João aqui está confirmando as coisas para nós. Ele veio para que nós pudéssemos enfrentar o pecado, em nome de Jesus, e viver essa boa nova de grande alegria, viver feliz. Olha só, como um pecador vive feliz. É ser pecador e viver feliz. É que você vai viver essa vida aqui. De vez em quando vai sair umas lágrimas aí. Você vai se entristecer com alguma coisa. Alguma coisa vai fazer você chorar. Mas depois que ele voltar, não tem mais lágrima. Vai chorar por causa de quê? Ele já voltou. Todo mal foi resolvido. O que incomodava não incomoda mais. Você encontrou as pessoas que você amava. Quais lágrimas que ele vai enxugar? Ele vai enxugar lágrima para trás. Porque no futuro não tem mais lágrima. Você já está redimido, certo? Não tem lágrima de futuro. Então as lágrimas que ele enxuga são as lágrimas que você já passou. Aquele dia triste da semana passada. Aquelas fases difíceis que te fizeram sofrer muito, que te apertou o coração, que te deixou angustiado, angustiada, que te fez chorar. Ele vai enxugar toda a lágrima. Significa que até aquela lembrança lá vai ser redimida. Olha só que coisa. Redenção da lembrança. Digo isso para que vocês tenham comunhão com a gente, comunhão com Deus, para que você desfrute da boa nova de grande alegria. Está triste? Boa nova de grande alegria. Jesus nasceu. E porque ele nasceu, você não precisa ficar triste para sempre. A história triste que você ouviu, o sofrimento que te cerca, vai passar. Isso é a doutrina do Natal. E a gente acreditava mesmo, ele precisava vir. Graças a Deus que nós temos homens como o João que falam e vimos agora a glória do Pai. E nós aqui, porque acreditamos em Jesus, podemos ver a glória do Pai. Não completa, porque você já ainda não, né? Não completa como um dia veremos, mas parte dela a gente está vendo e experimentando naquilo que a gente está vivendo aqui hoje, viveu agora, né? No tempo que nós estivemos aqui juntos, no tempo que nós estamos agora, na semana passada, a cada encontro que nós temos, aquilo que a gente vai na casa um do outro e vivemos a comunhão, é a expressão da glória do Pai. Essa é a doutrina do Natal. E carrega no seu coração aí, enchendo o seu coração de esperança, toda vez que você vê alguns desses sinais. Né? Daquelas coisas que é do Pinheiro, como é que é o nome? Esqueci o nome daquela. Aquela. Não, é aquela. Hã? Pinha, Você vê uma pinha. Isso é um enfeite de Natal, mas daqui. Não é em todo lugar que você vai encontrar isso aqui. Mas quando você vê, você fala, a glória do Pai se revelando aí, ó. Você vê a pessoa enfeitando lá na frente da sua casa. Ele nem acredita em Jesus do jeito que a gente acredita, mas está enfeitando a luz e fala assim, a glória do Pai se revelando aí, me lembrando que eu posso ter comunhão com Ele. Aí você fala assim, esse Natal não vou nem botar uma árvore aqui em casa. Não vou nem ligar os pisca-pisca. Então você vai voltar para casa hoje e vai colocar até o pisca-pisca lá na sua casa.
Revelação da glória do Pai, aqui para eu lembrar, a glória do Pai está aqui em casa. O sinal físico de uma glória que está aqui, ó. Coração. Glória do Pai. Revelada em Jesus Cristo, experimentado por nós, na comunhão dos santos. Até que Ele venha. Amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor revela a sua glória para nós. Essa glória de um jeito tão poderoso. A gente experimenta na vida com os amigos, experimenta nas nossas relações com os irmãos, na nossa relação em família, mas experimenta em coisas ordinárias e simples, de uma leitura, ouvir uma música, e experimenta em coisas maiores, em momentos de igreja, com os irmãos, na ceia de Natal, tantos momentos. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para que a gente pudesse experimentar da glória do Pai, da Tua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que a gente ande por aqui de um jeito mais sensível para perceber a Tua glória em tudo que fazemos. Perceber a Tua glória no ordinário, nas relações simples e nas relações com pessoas que nós conhecemos, nas relações com a igreja, nas relações com os irmãos. Nos ajuda também, Senhor, no processo de revelar a Tua glória para mais pessoas, para que mais pessoas compreendam a doutrina do Natal. Aquilo que eles fazem como reconhecendo que tem alguma coisa especial nesse dia, mas sem compreender a dimensão de tudo isso, como a gente pode falar aqui nesses dias. Nos ajuda, Senhor, a revelar a mensagem de Jesus, a boa notícia de grande alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.